Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Não escutei. Paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né, igreja? Glória a Deus para a gente estar aqui nesse momento. A palavra diz, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias, elas não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui, nessa noite, nesse momento, aqui, nesse ajuntamento, para que, da nossa forma, do nosso jeito, com a nossa fé, que nós consigamos fazer com que Deus, Ele se incline em direção às nossas petições, em direção às nossas orações, que o Senhor possa, nesse momento, estar quebrando todo o cerco. Mentalizem aí, igreja, a força do teu pé direito agora. Mentaliza, faz esse movimentozinho aqui, é como se você estivesse espremendo alguma coisa com o teu pé direito. E aqui, ó, você está esmagando a cabeça do inimigo agora. A serpente do mal, você está esmagando agora, em nome do Senhor Jesus. Aquele teu medo, aquela tua ansiedade, aquele teu problema, aquela tua doença, você está esmagando agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, igreja. A palavra diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Não tem como a gente se guiar em caminho algum sem luz. E a luz é Jesus. A luz é Ele. Qualquer caminho que a gente tentar trilhar sozinho, nós chegaremos em confusão. Nós não sairemos do lugar. A gente vai começar a andar em círculos. E as coisas nunca vão fluir se nós quisermos fazer sozinhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra vai dizer em Salmos: sonda-me, Senhor, sonda-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me e conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço hoje, né, nesse dia que o Senhor preparou para nós, para que a gente possa receber de uma porção daquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu agradeço a vida de cada um que está aqui, por cada um que está aqui, e acredite ou não, igreja, lá no ventrezinho da tua mãe, há tantos anos passados, esse dia Deus já tinha escrito na tua vida, e Ele sabia exatamente que você estaria aqui nesse momento, nesse dia. Eu quero fazer um registro especial, né, agradecer a família do Rude, sua esposa, as crianças ali, as crianças, né? Desde criancinha que a gente caminha junto, a Bia, o Léo lá de Itaiópolis, a Isa, né? A mais novinha ali. Mas eu agradeço que vocês estão aqui hoje, né? Os meus alunos hoje ali do Colégio Universitário Mafrense. Essa semana a gente teve um momento assim que foi tão único, que é algo que talvez eu nunca imaginei na minha vida que pudesse acontecer ali no colégio. A gente se reuniu em uma sala para falar de Deus dentro do colégio. Claro, isso já a gente sabia, como foi dito naquele momento, que isso mexeria num vespeiro, e a gente sabe que talvez não tenhamos mais essa condição de fazê-lo, mas uma semente de alguma forma foi plantada lá, em nome do Senhor Jesus, e pela misericórdia de Deus, eu estava lá fazendo parte disso, em nome do Senhor Jesus. Eu falei há pouco aqui, né, igreja, às vezes a gente, por nossas ações, pelas nossas intenções, pelas nossas iniciativas, nós tentamos começar a fazer as coisas da maneira como a gente entende que sejam as corretas, e quando a gente vê, as coisas começam a se fechar aí fora. As coisas, ao invés de fluir, começa a aparecer um obstáculo aqui, um obstáculo ali, um obstáculo lá, e a gente se sente cercado. E é justamente sobre isso que a gente vai falar.
de uma palavra que ela é poderosa, não só pelo contexto, ou principalmente pelo contexto, mas pelo desfecho disso tudo. Uma palavra que literalmente a gente vai ler aqui, cada vírgula do que for dito aqui, que for lido aqui, cada ponto, cada vírgula, isso aconteceu realmente, literalmente, isso aconteceu. E a gente vai ver ao ponto em que uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus, a que ponto ela chega para tentar ter uma sobrevida, para tentar se manter vivo ou conseguir ou conquistar algo. A que ponto? E eu coloquei um tema para essa palavra, que vai ser do cerco à promessa, da promessa ao fruto. E eu usei 2 textos que vão ser a base de tudo que eu vou falar. 1ª e 2ª Reis, no capítulo 6, versículo 29, e depois João, no capítulo 15, no versículo 5. Na verdade, aqui de Reis, ele vai de 24 até o final do capítulo 7. Essa história que a gente vai contar agora. Do 2ª Reis, capítulo 6, do versículo 24, até o final do capítulo 7. E depois a gente vai falar de João, do versículo 1 até o versículo 5. E a gente vai ter um panorama muito bem claro do que é uma vida sem Deus e do que é uma vida com Deus. Do que acontece quando nos afastamos e tentamos fazer as coisas da nossa forma, e do que acontece quando estamos unidos com Jesus. A Bíblia vai falar, e nós vamos encerrar depois com uma mensagem, uma palavra poderosa que tem aqui. E eu digo e já adianto a informação. A palavra diz, igreja, que tudo que você pedir, tudo o que você pedir, Ele vai te dar. Tudo. Não é falácia, é palavra. É uma cura que você precisa, Ele vai te dar. Em nome do Senhor Jesus. É uma reconciliação que você precisa, Ele vai te dar. Em nome do Senhor Jesus. É uma promoção que você precisa, Ele vai te dar. Peça, mas você tem que estar com Ele. Você tem que estar com Ele. Aí as coisas acontecem. Cada vírgula que está aqui ocorreu literalmente, igreja. Talvez a maioria aqui que já tem uma caminhada mais extensa no Evangelho, já se deparou com esse texto. E sabe a intenção, a potencialidade desse momento. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 29. Isso é real, igreja. Isso é real. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho para que o comamos. Ela o escondeu. Isso aqui ocorreu, igreja. Como se fosse um ato de canibalismo, literalmente. Mas para a gente chegar até aqui, a gente precisa contextualizar. A gente precisa entender o cenário que fez com que pessoas tomassem uma decisão assim tão severa, tão cruel. E a palavra vai dizer, ao longo do capítulo 6, que havia um profeta chamado Eliseu. E esse homem, ele tinha uma intimidade tamanha com Deus, que Deus ele mostrava absolutamente tudo que ia acontecer para ele. Deus o revelava. E uma revelação é justamente isso. A revelação é você ter uma informação de algo que ainda não aconteceu. E ele tinha isso todas as vezes que um homem, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, um cara relativamente mau, todas as vezes
que ele pedia para cercar ou capturar os homens de Samaria, os representantes de Samaria, todas as vezes que ele dava ordem ao seu exército, vai por lá e captura aquele pessoal ali. A palavra se revelava a Eliseu: vocês não vão por lá. Não vão por lá porque vai ter uma emboscada. E aí eles iam por outro. E assim foi, sucessivas vezes. Até que a gente chega no versículo 24. Ben-Hadad, ele está furioso porque ele não consegue capturar os seus inimigos. E ele fala então vamos fazer um cerco. Vamos cercar Samaria. E dessa forma não vai entrar nenhum mantimento. Nem entra nada, nem sai nada. E vamos ver o que eles vão viver ali. E a palavra vai dizer que os dias vão passando e você começa a ter um problema de subsistência ali, para se manter com relação ao acesso aos itens básicos de sobrevivência: água, alimento. E aí os problemas começam a trazer uma inflação, começa a se inflacionar o preço de tudo. E se vocês de repente estão com a Bíblia lá, vai falar lá no versículo 5 que lá no versículo 25, que houve grande fome em Samaria, porque cercaram então, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 ciclos de prata. Imagina, o jumento, a cabeça de um jumento, isso é literal o que está sendo dito aqui, igreja. A cabeça de um jumento, um homem que era impuro para alimentação, um animal que era impuro para alimentação, começou a ser vendido, tamanha escassez de alimento, por 80 ciclos de prata. Só se você for fazer uma conta rápida e converter com uma cotação da prata hoje, isso daí dá em torno de uns 12 mil reais, a cabeça de um jumento. Em outras traduções vai continuar, enquanto o meu aqui fala de cebola selvagem, tem traduções, de repente na de vocês fale ali, que vendia-se esterco de pomba. Esterco de pomba, como se fosse usado para um combustível, para se queimar, para de repente cozinhar algo. Então você teve uma super inflação naquele território ali, naquele momento. E as coisas elas começaram a piorar de tal forma que, de repente, algumas mulheres estão andando, o rei está andando por um local de Samaria. A palavra não fala o nome desse rei de Samaria, mas ele está andando e ele vê umas mulheres próximas, e uma delas vai ter com ele lá e fala: rei, e vai relatar essa parte aqui: rei, a gente entrou num acordo aqui e a gente cozinhou meu filho e a gente comeu o nosso filho, só que agora chegou a vez dela e ela não quer fazer, ela escondeu o filho dela. Então pensa, igreja, o nível de ser que ocorre, e às vezes isso ocorre na nossa vida, como eu falei há pouco. A gente se sente tão limitado pelas decisões que nós mesmos tomamos, porque antes desse cerco ocorrer por fora, igreja, esse cerco ocorreu por dentro. Isso que ocorreu aqui é consequência do que eles intencionaram no coração deles. E a palavra é clara, que Satanás ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, primeiro ele faz o cerco fora. Ele vai fazendo o cerco fora para que no teu momento de fragilidade, então, ele vai ache guarida dentro de você, e aí a tua vida de uma vez que não vai acontecer. E aí a gente percebe aqui que quando a gente chega em tal extremo de um cerco na nossa vida, a gente, naquela intenção, naquela vontade de alimentar a alma, a nossa carne, a gente começa a fazer as coisas mais terríveis para tentar, de repente, dar uma resposta para a gente. Eu começo a fazer algo que antes eu não fazia. Antes eu me privava de fazer. Ou que eu fiz lá atrás, agora eu vou voltar a fazer, porque afinal de contas eu quero dar um alívio para minha carne por um momento.
Esse é o cerco das nossas vidas. E a gente sabe que a gente não é super-homem, igreja. Nós não somos super-homens, não somos super-mulheres. Todos nós, indiferente da posição, da função que tenha, ministerial, numa membresia qualquer, todos nós temos esses momentos na nossa vida, nesses momentos de instabilidade, todos nós. Faz 2 meses que eu não prego, igreja. Por que faz 2 meses? Porque simplesmente por um momento, eu pensei em largar tudo outra vez. Largar. Eu não queria mais. Por coisas que eu falei, por coisas que eu ouvi. Eu não queria. Eu pensei, não é mais para mim isso daqui, não adianta. E eu me afastei. Eu esfriei, mesmo estando presente aqui, mas coração distante, e eu estava assim, pronto para largar tudo, igreja, para largar tudo. Eu não queria mais, mas Deus, ele vem e ele vai de alguma forma nos balançando, ele vai tratando, ele vai colocando pessoas, alunos, para falar de Deus. Isso vai te trazendo uma sobrevida, um fôlego. Olha, eu acho que esse é o meu caminho mesmo. Então a gente sempre vai ter esses momentos de instabilidade na nossa vida. E sempre que a gente solta a mão de Deus, sempre que a gente começa a querer fazer as coisas sozinho, as coisas não vão dar certo, igreja. Não vão dar. Elas não vão dar certo. E aí, igreja, quando o rei vê aquilo ali, quando o rei de Samaria vê aquilo ali, esse diálogo dessas mulheres e as mulheres falando, a palavra diz que ele vai rasgar suas vestes e ele vai estar vestido com um pano de saco. E aí, veja que interessante, ele, ao invés de clamar a Deus, ele vai tentar achar culpados. Assim como eu, nesse momento de fraqueza que eu estava aí espiritual, eu tentava achar culpados. Foi por causa disso que eu ouvi, ou por causa disso que fizeram, ou deixaram de fazer. E a mesma forma, o rei de Samaria achou um culpado para as coisas não acontecerem. Quem foi o eleito culpado? Eliseu. Eliseu era o culpado. Às vezes a gente culpa a nossa esposa, a gente às vezes culpa o nosso esposo, a gente culpa os nossos filhos, a gente culpa os nossos patrões, a gente culpa os colegas de trabalho, a gente culpa os amigos da turma, os colegas que estudam junto. Eles são os culpados das coisas não acontecerem comigo como eu queria. Eles são os culpados. Então, na nossa fraqueza, a gente fica tentando achar uma justificativa para tudo. E aqui o rei vai dizer, então, Eliseu, hoje ainda eu quero a cabeça desse homem aqui. Vão lá e peguem esse homem e tragam a cabeça desse homem aqui. E a palavra diz que os homens vão. Mas lembra-se que Eliseu tinha um relacionamento com Deus muito íntimo. E Deus já falou para ele, os caras estão vindo aqui. E eles ouviram para te pegar a tua cabeça. Ele já sabia. E quando ele falava para os pessoal que estava com ele ali, quando ele estava falando para eles, bateu a porta. Os caras falaram, Eliseu, a gente veio te buscar. E aí, Eliseu vai dizer, vocês querem a minha cabeça, mas eu tenho uma palavra para vocês. E Eliseu vai falar, isso já lá no capítulo 7, igreja. Lá no capítulo 7. Amanhã, deixa eu voltar lá no capítulo 7. Disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo na porta de Samaria. Ele tem uma revelação de que o cenário ia mudar de uma forma radical. Se em um dia a miséria era tamanha, ao passo que
né, de mães comerem seus filhos. Ele vem com essa palavra e fala: amanhã vocês vão ter fartura, amanhã vocês vão ter tanta coisa para vocês comer, para vocês vender a troco de banana. Você tem o capitão que vai falar para ele: cara, isso está escrito ali, igreja. Eu falei que Deus abra as portas do céu, isso vai acontecer. E ele fala para ele: diante de Deus isso vai acontecer e você não vai comer do que Deus vai dar para todo mundo aqui. Você não vai comer. É difícil, né, igreja? A gente ouvir uma palavra num momento de dor. É difícil, porque a gente está com dor e a gente já está pensando de repente em algo mais grave que vai acontecer. Mas de repente vem uma palavra: não, isso é vida, isso é um momento que você está vivendo para de repente te lapidar, para te melhorar ou algo nesse sentido, mas é vida que você vai ter. E aí, quando vem uma palavra assim que vai apresentar um cenário tão radical de mudança, a dúvida. Quantos aqui, né, igreja, não receberam já uma palavra assim que você pensa: comigo? Jamais. Comigo jamais. Sabe, igreja? Eu e mais alguns aqui temos algumas ambições de ter uma casa. Sim, de ter uma casa própria. Temos essa ambição. Só que a gente sabe, né, igreja, que hoje os modelos que tem de financiamento, eles exigem uma certa parcela de entrada, e que isso é dificultoso para a gente às vezes. Eu sei que quando a gente fala da gente, a gente não edifica muito, né? A gente edifica a si mesmo, né? Porque quando a gente fala de Deus é quando a gente edifica realmente a igreja. Mas permita-me dar essa informação aqui, igreja, que nós temos uma promessa na nossa vida. Nós temos um imóvel que a gente mora, que é um apartamento, e algum dia nós ouvimos uma palavra aqui que nós iríamos ter uma casa, mas esse apartamento ele não iria entrar na jogada. Esse apartamento seria desse apartamento para algo maior, mas esse apartamento seria nosso, continuaria sendo nosso. E nas nossas tentativas nós já colocamos para vender esse apartamento. Esse apartamento já ficou lá com placa lá na janela lá por algum tempo e ninguém apareceu. E ninguém apareceu para comprar. Então hoje eu me aproprio dessa palavra que eu estou pregando hoje. Eu me aproprio porque eu sei que para você fazer um financiamento hoje você tem que dar um percentual de entrada muito alto. Então, assim como era inflacionado as coisas ali por um cerco que eles estavam vivendo, em 24 horas as coisas mudaram. E aquilo que era caro passou a ser barato, passou a ser possível. Então eu creio que algo vai acontecer. Não só para mim, meu irmão Anselmo, receba isso também. Em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer, igreja. As coisas vão acontecer. Da forma mais provável, vai acontecer. Eu vou provar na Bíblia, para vocês, que é de uma forma mais improvável possível. A Bíblia vai continuar falando, depois dessa incredulidade, dessa palavra que era tão improvável, né, de restauração, de uma mudança radical e da dúvida, da contrariedade daquele capitão, falando que nem se Deus abrisse as portas do céu ia acontecer. Olha só, igreja, a Bíblia vai falar que haviam 4 leprosos à porta de Samaria. Leprosos, igreja. Leprosos eram os marginalizados, leprosos eram a escória da sociedade. Eles viviam à margem de tudo, eles não tinham direito a nada, porque eles eram considerados impuros. 4 leprosos à porta. E de repente algum fala assim: ó, a gente tá ralado. Tá ralado mesmo, não tem o que a gente fazer. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. O que eu sugiro? Vamos morrer com maior dignidade? Vamos meter o louco aí.
no meio desse exército da Síria. Vamos entrar lá. E se for para morrer, vamos morrer. Se for para viver, vamos viver. E a palavra vai dizer, igreja, nos idos do capítulo 7, a palavra vai dizer que quando esses improváveis, esses ímpios, eles vão andando em direção ao exército sírio, eles só vão encontrando tendas vazias. Tendas. Muito ouro, muita prata, muito alimento. E eles ficam, meu Deus, mas o que aconteceu? A palavra explica, a palavra diz que durante aquela noite, o exército sírio ficou ouvindo sons de exércitos se aproximando e cavalaria e passos no chão, e aquele exército sírio, ele ficou amedrontado e eles fugiram, eles se mandaram. E de repente aqueles leprosos, eles ficaram andando e começaram a comer, a se fartar e a esconder joias, peças preciosas. A palavra diz isso. E de repente alguém fala: pô, não é bom, não é justo que a gente faça isso só para nós. Vamos voltar lá para Samaria, vamos contar para eles o que aconteceu. E é aí que eu digo, igreja, é da forma mais improvável às vezes da nossa vida, um ímpio que vai vir e vai dizer para você: ó, cara, é assim que vai acontecer. Sabe aquele negócio que você quer? É um ímpio que vai falar: ó, eu estou necessitado aqui, e se a gente fizesse esse jogo aqui, ó, você me dá esse tantinho aqui e a gente roleia essa casa, esse terreno. É um ímpio que vai fazer isso na tua vida, igreja. É um ímpio. E eu falo diante de Deus isso, igreja. Diante de Deus, e eu me aproprio disso, igreja. Eu vou ter uma casa em nome do Senhor Jesus, igreja. Em nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer que quando eles voltam para Samaria e falam: pô, não tem ninguém lá. Aí o rei fala: pô, então pegamos esses cavalos. Nossa, eles tinham 4 cavalos que estavam ali, só curioso. Pega, monta nesse cavalo e vai andar lá, ver se é realmente verdade isso daí. E eles vão, e eles andam, eles não encontram nenhum soldado sírio, mas eles encontram todo o espólio de guerra, tudo, todas as pratas, todos os ouros, todas as armas, todo o alimento possível, em 24 horas, em 24 horas, num dia uma miséria total, plena, absoluta, no outro dia uma fartura, que eles não podiam contar que eles tinham. Isso é Deus, igreja. Isso é Deus na tua vida, isso é Deus. Mas para isso, você tem que estar como Ele, igreja. Você tem que estar como Ele. Porque a palavra vai dizer em João 15. Permita-me ler do versículo 1 em diante, igreja. Jesus falando isso, é Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, e Deus, o meu Pai, Ele é o agricultor. Versículo 2: todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda, mas para que produza fruto, ainda mais fruto. Aqui Ele está falando de cortar, aqui Ele está falando de podar. Cortar é destino, igreja. A palavra vai dizer que se você se desliga de Deus, a palavra vai dizer que esse ramo que não está ligado a Deus, ele vai ser jogado no fogo e vai ser queimado. Isso é destino. Mas quando ele fala em poda, ele está falando de propósito. É propósito na tua vida. Esse teu ramo está começando a dar uns brotinhos errados aqui, os brotinhos que não é bem feito. Então eu vou podar você para que você realinhe-se no seu caminho. E às vezes essas podas são pela dor, igreja. É pela dor que você vai sentir de ser podado, para que você se realinhe no propósito que Deus quer na tua vida. Mas Ele vai continuar a falar ali, igreja: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode
pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir se não estiverdes em mim. Estão vendo, igreja? É vínculo. É vínculo. Você não pode, você não é nada sem Deus, sem Jesus. Nada, igreja. Nada. É uma dependência total. Lembre-se das bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança: bem-aventurados pobres de espírito. O que é pobre de espírito? É você saber reconhecer que você é dependente de Deus, dependente, que você não vive sem Ele, porque se você estiver sem Ele, você é mais um qualquer desse mundo maldito aí fora. E aí a gente chega no versículo 15: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Versículo 6, igreja: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Agora a palavra que vocês vão levar para casa, eu quero que vocês tenham a certeza, igreja, Ruth, família, tenham a certeza que a oração de vocês está sendo ouvida, em nome daquele negócio, daquela porta que tem que se abrir, de algo que tem que ser feito no colégio, as aprovações, as provas, os vestibulares, aquilo que foi, aquelas intenções que vocês têm, vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Se apropria dessa palavra, versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e será feito. O que vocês quiserem, igreja, será feito. Mas permaneçam nele, não há outra forma, igreja, não há outra forma. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um com muita saúde, em nome do Senhor Jesus. Que vocês, pela intenção do coração de vocês, pela oração de vocês, isso tudo possa chegar àqueles que estão em casa, nos seus parentes, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus filhos que não estão aqui, mas que isso possa alcançá-los, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, igreja. Aplauda Ele bem forte. Glória a Deus.